Eu sou cria aqui do centro, criado na Rio Branco. Nasci na Carlos Correia. E na infância tudo ocorria entre a Rio Branco, a Ponte Ercílio Luz, a Felipe Schmidt e a Praça Oliveira Amorim. Eu circulava isso desde os 5 anos de idade sozinho, então isso aí é normal. Era um círculo normal. Na Rio Branco porque eu morava na Rio Branco, na Ercílio Luz porque eu morava ali, morava minha avó. Na Felipe Schmidt porque eu visitava a casa da minha prima lá na Felipe Schmidt e onde é o edifício de Dias Velho tinha a loja do filho do meu padrinho, tinha loja de amigo do meu pai era representante comercial. E eu circulava isso tudo, de bicicleta, a ponte, porque eu costumava atravessar a ponte normalmente. Um grande amigo meu morava na cabeceira do outro lado da ponte. E até porque a gente foi criado atravessando a ponte a pé de bicicleta. Falando da minha prima era casada com José Salem, que era o dono do Foto Brasil, ali na Felipe Schmidt, bem na frente do edifício de Dias Velho. A casa existe ainda, é da filha dela, da minha prima em segundo grau. O Zé era um cara gozado, o Zé era 15 anos, entre 15 e 20 anos mais velho que a minha prima. Eles tinham 2 filhas e a gente frequentava a casa o tempo todo. Ele tinha na frente a loja e contigo tinha o estúdio. A gente tinha que passar num corredor que passava na frente do estúdio para ir até a casa. Eu era pequeno e vivia fazendo circuito. E aí nos aniversários eu me apurrinhava porque tinha que ir. Eu chegava lá, era aniversário de menina e eu não estava nem aí. Eu ficava sentado no corredor olhando o estúdio. Um dia, num aniversário desse, o Zé foi lá, montou a lente na máquina, fez foco, me botou no banquinho e me botou por baixo do pano para olhar. Eu tinha uns 8 anos de idade. E ver o mundo de cabeça para baixo, totalmente invertido, foi bem divertido. Eu acho que começa ali a contaminação. Depois eu acompanhei o Zé, ele me botava no laboratório. Ele não gostava de criança, mas eu não sei porque ele tinha uma simpatia comigo, federal. E aí eu ia para dentro do laboratório com ele, ver ele fazer. Ficava quieto lá do lado dele, assistindo horas ele retocar o negativo com lápis. No grafite, na mesa de luz. E aquilo me encantava. Eu ficava ali horas vendo aquilo. Isso talvez tenha realmente, não tenho certeza disso, mas talvez a raiz tenha começado por ali. Eu também desenho muito, sempre fui chegado em desenho. Meu irmão tinha um laboratóriozinho pequeno em casa, ele brincava lá no laboratório. Eu assistia, mas não tinha grandes interesses. A primeira vez que eu fotografei, eu não tenho esse negativo. Eu peguei uma máquina emprestada. Eu era cronometrista do Automóvel Clube, que eu era pobre, eu tinha que fazer tudo, então se eu queria dinheiro eu tinha que correr atrás. Não mudou muito. Mas daí eu peguei uma Flica e tinha um show de Opala ali na beira-mar velha, em que eles faziam cavalo de pau, andava em 2 rodas e tal. E eu peguei uma Flica e como eu era cronometrista do Automóvel Clube, eu tinha liberdade de estar no meio deles. Tá? E eu quase levei uma surra por causa disso. Porque ele monta a corrida para passar em 2 rodas, eu conhecia bem o processo. Aí ele monta a corrida, quando ele alça para montar, eu me jogo embaixo da rampa e faço a foto dele levantando. Quantos anos você tinha? Eu? 17. Aí quase levei uma surra por conta disso.
tempo. Eu continuei desenhando, acabei o colégio, fui, fui para a faculdade. Aí quando eu fui, mas aí quando eu estou nessa transição entre o colégio e a faculdade, aí eu já gostava muito de fotografia. Eu participava da ACAP, da Associação Catarinense de Artistas Plásticos. Eu participei do primeiro salão universitário com escultura, eu fazia escultura, desenhava. Hoje só desenho e fotografo. E aí me interessava, era uma maneira de expressão que me interessava. Aí eu, finalzinho da década de 70, meio da década de 70, eu morava em Jurerê. E na frente morava o Brandão, que é amigo meu de infância. E o Brandão já gostava de fotografia também, a gente discutia muito durante o fim de semana e tal. Aí nasceu o núcleo de fotografia aqui, era na Aliança Francesa, ali perto da escadaria da Ubro, ali onde hoje é o escritório do Declatro. Ali. E aí a gente passou a participar da Aliança Francesa, do núcleo de fotografia, onde a gente teve contato com outros fotógrafos mais velhos e tal. Tinha o Pedro Alípio, tinha o Troncoso, tinha o Valmor Oliveira. E o Troncoso era um especialista em cromo, né? Que vocês conhecem como slide, mas é cromo. O Valmor era um especialista em moda, já fotografava social e moda, ele fazia muito na época. E o Pedro era um cara mais assim, de político na fotografia, e ele fazia bem esse papel. E a gente começou a acompanhar, eu não tinha nem equipamento e acompanhava. Tinha uma tara que era fotografar a rua, fotografar a vida na rua, né? Não era fotografar a natureza, não era fotografar nada disso. Mas daí vem comecinho, final de 70 para 80, eu era servidor da Fátima desde 76. Aí eu consegui abrir na Fátima uma sessão de fotografia, né, para armazenar na Fátima. E aí eu já estava fazendo, eu já tinha daí o meu equipamento e a Fátima não tinha, e aí eu fazia as fotos para a Fátima e a gente começou a documentar. Talvez um dos levantamentos mais preciosos sobre meio ambiente no Brasil a gente fez na Fátima. Não só eu com fotografia, mas os técnicos também com levantamento. A gente fez o levantamento do Rio do Peixe, fez o levantamento de toda a área carbonífera, céu aberto, e levantamento do Vale do Itajaí, do Itapocu, em Joinville. E deixei lá na Fátima isso. Aí isso vai até 92, quando eu saí da Fátima, eu era assessor de imprensa, por motivos políticos eu saí da Fátima. E aí eu entro de cabeça no fotojornalismo. Aí eu passo a participar da equipe do Observatório Social da CUT, fazendo a revista. Além de fotógrafo, eu ajudava na edição de fotografia da revista, da Oxfam, material para a OIT, aí foi correndo, né? Paralelo a isso, eu também participava da Tempo Editorial, que era a agência do Tarcísio Eduardo, atendendo Veja, Gazeta Mercantil, Folha, os veículos afora. Pela revista do Observatório Social, a gente levou alguns prêmios. A maioria das matérias foram feitas com o Marcos Casara e com o Dauro. A gente nunca escrevia as matérias, texto, fotografia, como a gente fazia jornalismo, tentava fazer um jornalismo mais ou menos de verdade. A gente sempre fazia matéria junto, tanto fotografia, ele editava as fotos,
Eu ajudava no texto, no levantamento, então a gente sempre escreveu as matérias junto. E a gente levou os prêmios na matéria junto, assim. Aí levamos ESOG, levamos indicação no ESSO, e aí para fora. Cada trabalho é uma situação distinta. Eu não consigo fazer seleção entre os trabalhos. Né? Eu tenho, por exemplo, meu primeiro ensaio fotográfico é sobre Franklin Cascais. Tá? Eu gosto muito, só me dá problema. Né? Dá problema porque as pessoas roubam o uso das fotos. Eu tenho a universidade usando a foto, eu tenho a Fundação Franklin Cascais usando a foto sem me pagar. Isso é problema. Bom, por outro lado, eu tenho trabalho como... Trabalho no Maranhão sobre trabalho escravo. Tá? É um trabalho degradante fazer um trabalho desse. Mas me deixa feliz porque eu estou fazendo um trabalho que tá ajudando os caras que estão lá. Não? Trabalho sobre roubo de madeira. Trabalho infantil na indústria de gesso de pedra, sabão, de talco. Não é? É um trabalho que é degradante, mas ele me dá prazer, porque eu estou fazendo alguma coisa para aquelas pessoas. Tá? Trabalho sobre o café em Minas, Espírito Santo. É um trabalho degradante, mas ele me dá prazer, porque eu estou chegando lá. Agora, talvez o que mais me dê prazer, mas daí é muito pessoal, é um negócio muito pessoal. É fazer uma foto aqui nessa rua. Tá? No samba ou no chorinho. E no sábado seguinte, aquele cara ou aquela menina que se viu lá na foto, vir me dar um abraço, me agradecer, me chamar pelo nome. Aquilo ali talvez seja a parte mais gratificante, porque eu sempre gostei da foto da rua. Tá? Eu sempre. Tá? Não me acho um grande fotógrafo de rua, mas eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de fazer isso. Eu sempre gostei da relação com as pessoas. Talvez por questões de criação, de infância e de outras coisas. Por consequência, eu gosto de me relacionar bem. Mesmo eu tendo essa cara de ranzinza, agindo com mau humor certas horas, mas é um mau humor de deboche. Pouca gente entende, quem entende fica se divertindo nas minhas custas. Tá? Mas é um mau humor de deboche, eu não sou um cara mal-humorado, eu sou um cara que internamente eu tenho bom humor, mas eu adoro debochar. As pessoas não querem pensar, e o deboche força as pessoas a pensar, ou a ficar com raiva de mim, ou a gostar. Essa provocação é boa, eu gosto dessa provocação. Eu não gosto das coisas acomodadas. Eu realmente gosto da provocação. Claro, tem aquelas, como é que a gente vai dizer, aquelas retribuições sociais e políticas, né? Quando o Lula perdeu lá do Collor, ele veio na sequência para cá para fazer, ele rodou o país, né? Fazendo material de campanha para os candidatos a prefeito, vereador. E eu acompanhei ele aqui. Né? Era o Jaime Brandt, que tinha um ônibus que fazia a circulação, ele trabalhou comigo na Fátima. O Lula circulava com ele e eu circulava junto e eu fazia material aqui. E ali houve um caso bem interessante mesmo. Porque o Jaime é um tarado pelo Lula. Eu gosto muito do Lula, mas não chego a ser um tarado pelo Lula. O Jaime é um tarado pelo Lula. Tá? Eu falo mal da mãe dele, mas não falo mal do Lula. A gente estava na Barriga Verde. Estava lá gravando e o Lula fumava 10 vezes mais do que eu. E ele veio filar um cigarro meu e eu disse, pô, vamos tomar um café primeiro. Então eu fui buscar um café. E a gente sentou na borda da calçada, o Jaime, o Lula e eu. E ficamos fumando. Tomando café, o Jaime não fuma.
Aí quando o Lula saiu, já me lembrou de uma coisa, porque quando o Lula perdeu, o PT aqui estava muito ruim de dinheiro, a gente fez algumas ações para tentar ajudar. Uma delas, eu tinha uma foto feita ali na 282 de um barraco. O barraco estava montado embaixo de um outdoor. E aqui tinha a livraria Certa, com S. E o texto do outdoor era A Certa neste Natal. Mas era A da livraria. E embaixo tinha um barraco que estava com a porta aberta. E nessa porta estava cravado um cartaz imenso com a foto do Lula. E eu tirei o A, só deixei o... Ó, não sei o que, na livraria... Não, era na livraria Certa, na Certa. Então, na Certa neste Natal. Eu compro brinquedos na Certa neste Natal. Eu cortei, ó, e deixei o A só. O A Certa neste Natal com coisa. E o pessoal gostou e a gente imprimiu aquilo e o El Collor deu algumas cópias e o pessoal vendia aquilo, a gente montava num cartãozinho e vendia aquilo como cartão postal. E o Jaime era um que tinha gostado daquilo de montão. Só que quando o Lula perdeu, eu peguei isso e escrevi uma mensagem para ele, mandei para ele. Recebi o agradecimento, tenho lá em casa, recebi uma folha. Agradecimento e tal, assinado Lula. Eu disse, pô, a assessoria está funcionando legal pra caramba. Nesse dia, lá na Barriga Verde, o Jaime vira para mim. Ô Sérgio, tu não tens nenhum cartão daquele, não tem como imprimir um cartão daquele, eu queria pegar uma foto do Lula, uma assinatura do Lula naquele cartão. Tá, vou ver. Quando chegou de noite em casa, eu fui lá, tinha 2. Aí eu disse, tá, então tá aqui os 2, um é teu, um é meu, tu pega a assinatura com ele. Que eu tinha que fazer não sei o que, fotografar não sei quem. Aí voltei, sentei lá para fumar junto com o Lula de novo. Aí o Jaime lembrou, pegou o cartão no porta-luva e veio. Aí mostrou pro Lula e tal. E o Lula pegou o cartão e ficou olhando o cartão. O Jaime pediu o autógrafo, um autógrafo para nós dois ali e tal, o cartão. Aí o Lula disse, pô, engraçado. Eu gostei tanto desse cartão que esse cartão está na minha mesa lá no sindicato. Ah, o Jaime chorava, né? O Jaime chorava, né? Aí eu tenho o cartão real assinado pelo Lula, está lá guardado para minha neta. Eu fazia parte o núcleo através do núcleo de fotografia, nós montamos 30 dias de fotografia na alfândega, quando a alfândega tinha sido recém-reformada. A alfândega estava aos trapos e tal, e ela recebeu uma baita reforma lá na década de 80. E a gente fez um mês de fotografia ali, tinham 2 estúdios, um com iluminação contínua, um com flash. A gente usou a alfândega inteira. E tinham cursos de fotografia lá dentro. Tinha curso de fotografia do estúdio, tinha daquilo outro. E eu acompanhei, eu participava bastante do núcleo, como virador lá. E aí eu acompanhei o curso, dando apoio no curso, o curso do Jorge Rax, que era um fotógrafo da Funarte, que trabalhava na Funarte, e ele deu um curso sobre ensaio fotográfico. Como pensar e fazer um ensaio fotográfico. E aí uma das tarefas era fazer um ensaio fotográfico. E eu era apaixonado por um trabalho que foi feito com o Picasso, na casa do Picasso. Fazia faculdade, fumava maconha no Planetário, que era do lado do museu onde trabalhava Peninha. Peninha era amigo meu, é amigo meu. Aí um dia eu cheguei para Peninha, pô Peninha, arranja um artista que está começando, né? Não se incomode muito, para eu fazer um ensaio assim. Era uma quarta-feira, Peninha disse, não, vai fazer com Franklin. Você está de louco, rapaz, fazer com Franklin. Franklin já era uma figura conhecida. Aí Peninha, não, vai fazer com Franklin. Ele ficou marcado para ir lá na segunda-feira seguinte. O Franklin morava aqui na Júlio Moura. Aí ficou marcado, era para encontrar com eles lá
Às 10 horas da manhã, peguei a bicicleta, fui para lá. Ainda morava na Rio Branco. Fui para lá. De lá eu ia para a faculdade. E aí cheguei, o Frank me recebeu educadamente na varanda, na rua, um varandãozinho. Aí ficamos lá conversando, eu fiz umas 4, 5 fotos dele, não consegui fazer mais do que isso. E já estava na minha cabeça que não ia dar certo. Bom, o cara não me botava para dentro de casa de jeito nenhum, não vai dar certo. Eu queria era justamente, né? Claro, era novinho, então também tinha toda essa impaciência, né? Essa impaciência de novinho para fazer. Ah, lá pelas 11 horas eu disse, olha, professor, eu preciso ir, que eu tenho lá na faculdade e tal. Tenho prova, e tinha prova mesmo. Aí ele me levou até o portão e disse assim, me deu tchau, tudo muito educado, mas ele olhou para mim e disse, as pombas vêm, comem o milho e vão embora. Eu fui embora. Aliás, eu não morava na Rio Branco, eu morava na Irmã Bevard, eu era casado, já morava na Irmã Bevard. Aí tá, fui para a faculdade, passou a semana. Quando chegou no fim de semana, não tinha ninguém em casa, minha sogra tinha saído, minha mãe do meu filho tinha saído, eu fiquei sozinho em casa estudando. Aí daqui a pouco eu estava cansado, eu resolvi montar o filme dentro da Cuba. E revelei. Gostei do que tinha visto, eu tinha um ampliadorzinho pequeno, botei em cima do bacio e tal. Fiz uma copiazinha postal, 2 cópias postais de cada foto. Lavei, sequei, botei no envelope e fui embora fazer o que eu tinha que fazer. Na segunda-feira, antes de sair para a faculdade, eu disse, vou mais cedo, vou passar lá no Franco e deixar umas fotinhas para ver o que ele faz. Aí as fotinhas dentro do envelopinho pequeno, bati na porta da casa dele. A porta tinha aqueles losangolozinhos que serviam como olho mágico, né? Tu abria, bati, ele atendeu, eu botei o envelope para dentro e disse assim, nem todas as pombas comem o milho e vão embora. Ele abriu o envelope lá dentro, abriu a porta, me levou para comer biju com café e aí eu fiz o trabalho. Pena que ainda tinha uma segunda etapa do trabalho a ser feita, mas ele ficou doente e morreu. E aí isso virou uma exposição. Foi a minha primeira individual, foi feita lá no SIC, junto com desenhos dele, né? Mas foi a primeira individual como fotógrafo. Aí a partir dali eu comecei a correr atrás da fotografia, o resultado foi bom. A receptividade dos caras que mexiam com arte à época foi muito bom. Aí foi. Aí tem vários trabalhos. Eu fiz fotografia do filme da Maria Emília com a Eli Raio. Eu fiz um audiovisual da Procissão do Senhor dos Passos. Tudo na mesma sequência, assim, um batido um atrás do outro. Fiz um documentário com o Viquetti, que era tapeceiro, foi apresentado também na alfândega, na área da CAP. O Viquetti ia fazer uma exposição. A gente montou um audiovisual e eu fiz ali uma brincadeira que hoje é comum, mas naquela época não existia. Eu fiz uma tela e fiz a projeção transversa. Eu virei os slides todos ao contrário e eu projetava de trás para frente. Então a exposição previa uma projeção, mas não dizia o que era, não dizia nada. Quando chegou 9 horas da noite, tinha alguém nos disjuntores desligando as luzes e aí começou o som e começou a projetar, porque o projetor estava escondido naquele corredorzinho entre as 2 alas da alfândega ali, num andaime, que estava lá o andaime, eu estava arrumando uma parte do forro, eu usei aquele andaime. E aquilo ali rendeu prêmio na Funarte em São Paulo, no Rio de Janeiro. O fotojornalismo é um negócio bem triste, assim, né? Tirando quando tu faz esporte, mas assim mesmo tu tem um ganhador e um perdedor, né? Porque tu acaba tendo que mostrar situações que tu gostaria que fosse de outra maneira. É muito raro tu ter
uma... Tu conseguir mostrar alguma coisa boa acontecendo no fotojornalismo, não é muito raro isso. Normalmente tu está mostrando usando a palavra correta, a merda que a vida bota todo dia na rua. Né? É o polícia batendo, a gente na greve apanhando. Né? Eu fotografei muito para sindicato, fotografei o sindicato de motoristas. É isso aí, entende? É tu tendo que ir lá fazer trabalho escravo, tu pegar um cara lá no Maranhão que estava isso aqui é um incidente legal de ver. A gente fotografou o pessoal que estava em regime de trabalho escravo no Maranhão, perto de Imperatriz do Maranhão, entre Imperatriz e Marabá no Pará, né? Ali é uma região de muito trabalho escravo. Que eles botam os caras de trabalho escravo para fazer carvão. A indústria siderúrgica, a Vale não é nenhum anjinho. E aí botam, e a gente denunciando isso. E aí no dia da audiência, porque funcionava e funcionava bem, foi desmontado do governo Temer para cá, funcionava bem a fiscalização do Ministério do Trabalho, a fiscalização do Juizado de Trabalho e a Polícia Federal e o IBAMA. Isso funcionava tudo em conjunto. E o resultado era muito bom. Porque tu juntava, fazia uma força-tarefa. Aí no dia da audiência lá do contratante, do arregimentador, estava lá um senhorzinho bem simples. E, por coincidência, ele tinha a idade do meu pai. Naquela data, fazia 6 meses que eu tinha perdido meu pai. Eu achei aquilo um absurdo. Então. E no caderno de anotações lá do gato, em um mês, tinham 3 pacotes de cigarro do senhorzinho. Eu olhei para ele, pô, tio, quero aprender contigo, porque com essa idade, tu fumando 3 pacotes de cigarro por mês, eu não consigo fumar 2. Esse cigarro eu nunca fumei. Aí foi uma situação bem engraçada, porque aí o delegado da Federal vira pro gato e diz, tá, mas e aí? Além de tudo, tu ainda inventa o que tu tá botando aqui para cobrar dos caras? Ah, ele fuma se quiser, bota aí. E eu fiquei tão puto que enfiei a máquina nos cornos do gato. Mas nem o delegado, ninguém estava lá, ninguém deu bola porque eu fiz. O cara reclamou, ele só disse, não vi nada. Ele ficou por isso. Mas mais importante do que isso, é que esse velhinho tem uma história que faz uma ligação muito forte. A gente foi fazer isso aí por uma denúncia da Dorothy. A gente conhecia a Dorothy. E foi para lá por uma denúncia da Dorothy, para fazer essa denúncia do trabalho escravo, que foi apresentada em Davos, inclusive. E eu tinha que passar para a OIT, em São Paulo, 1 ou 2 fotos para os caras fazerem um anúncio antes da matéria estar pronta. E era o começo da internet, né? E lá no Pará a internet só havia rádio. E tinha dado Pará, Maranhão, né? E tinha dado uma tormenta daquelas que normalmente dá lá. E tinha estourado a internet de uso normal da telefonia via rádio. E aí eu fui cantar o cara do hotel, o cara, porra, não tem, tio. Tá, nós estamos sem internet. Aí eu disse, tá, mas eu preciso passar uma foto, não tem lugar nenhum aí que tenha internet. Eu disse, tem, na escola. Na escola, via satélite.
Coisa do Lula. Me lembrei da conversa do Lula aqui. Que eu havia perguntado para o Lula, porque o Lula disse que ia levar conhecimento e comunicação para todas as escolas no país. E eu perguntei para ele, tá, meu presidente é o Lula, baixa a bolinha, né? Vamos. Eu vinha da área de engenharia mecânica, baixa a bolinha, né? Eu sei o que tu está falando, não é um negócio assim que tu faz assim e aparece. E ele disse, não, pode não parecer, mas é muito simples. Todas as escolas municipais no país ou estaduais têm antena que foi comprada na história do Brasil Sat, na Marra, para passar programa educacional da Globo. E essas antenas podem ser convertidas. E eu passei a foto desse senhorzinho por uma antena dessa e fiquei rindo. Porque eu lembrei de anos antes o Lula tinha falado aqui para mim. Agora, tu olha o que esse cara fez, tá? Ele disse isso aqui para mim. O cara que me atendeu lá na escola, o técnico de informática, que foi treinado em Brasília e voltou para a Imperatriz para trabalhar, porque ele era de lá, para trabalhar na escola como técnico de informática. Quando eu explico para ele o que eu tenho que passar, ele fica atrás de mim e fica vendo no meu computador a foto. Aí ele vai e chama um guri de 15 anos de idade, porque eu levei meu computador e eu pluguei direto na rede, porque todos os computadores que estavam lá estavam sendo usados, eram 10 horas da noite, e tinha fila para usar. Ele disse, olha, eu posso te conseguir o canal, mas o computador não dá porque tinha desde idoso até a gurizada usando. Aí ele vai lá e chama um guri. Aí quando o guri vem, eu tapo o computador. Eu disse, cara, não, eu te falei que não posso mostrar isso. Não, mas essa foto aí é importante. Aí puxa o guri para dentro da sala onde eu estava. Aí o guri olha para a foto. Vocês conseguiram? Conseguiram o quê, querido? A Federal conseguiu liberar meu voo? A gente estava lá, porque aquele guri, através daquele programa de internet, tinha feito a denúncia no Ministério Público do Trabalho de que o avô dele estaria em trabalho escravo. Tá? Aí é a hora que o jornalismo fica foda. Tu fez alguma coisa. Fez uma merda de uma foto, mas fez alguma coisa. Tá? Então eu acho que mais importante do que a foto que eu faço é o ato que essa foto gera. As consequências do que ela gera. O resultado. Tá? É ver essa relação lá do guri. Tá? É voltar com as fotos para o Franklin. Tá? É nunca fotografar um morador de rua em situação de penúria. Se tu for lá na publicação do álbum lá do Pelo Centro, e se tu prestar atenção, tu vai ver vários moradores de rua, todos eles estão posando em poses lindas. Nunca estão deitados no chão, mijado ou cagado. Nunca. Nunca. Eu estou com 68 anos. Eu tenho uma amiga que diz assim, Serginho, bem mais nova, ela tem 30 e poucos anos. Ô Serginho, o negócio é o seguinte, tu tá numa fase da vida que tu pode ter diarreia mental, pensar o que tu quiser, e pode ter diarreia verbal, dizer o que tu quiser. Dane-se quem estiver ouvindo, dane-se quem estiver vendo. Eu acho muito engraçado isso, porque são duas coisas que eu utilizo bastante quando faço esse trabalho. O preto e branco, ele vem para a fotografia de rua porque a minha fotografia de rua nasceu em preto e branco. Era o único filme que eu tinha para fotografar. Era o que sobrava. Eram as pontas, 5, 6 pontas de filme que sobravam do filme que foi usado para fotografar lá no TAC por um trabalho. Então eu utilizava isso para fazer. Aliás, é muito bom que tenha sido assim, porque daí eu não fico apertando botão.
Eu tento fazer uma, no máximo 2 ou 3 fotografias, dependendo da situação de luz. Tá? 2 ou 3 fotografias da mesma coisa. As minhas máquinas nunca tiveram motor, eu nunca disparei contínuo nas minhas máquinas. Eu fotografo gastronomia, tudo em colorido. Ó. Fotografo para Souza Cruz, é tudo em colorido. Fotografo para Veja, é tudo em colorido. Fotografo para todo mundo, é tudo em colorido. Faço uma foto de arquitetura, em colorido. Tá? Não vou fazer uma foto de comida sem ser em colorido. Tá? E aí vai. Quando do advento do Facebook, do Instagram e tal, eu resolvi marcar o meu Instagram e não publiquei nada. Eu fiz o Instagram e não publiquei nada. Eu tenho uma neta, tem 14 anos, e que acompanha minhas fotos e tal, e ela fotografa também, desenha bem pra caramba. E ela ficava muito braba, porque eu tinha o Instagram e eu não botava foto. Não botava foto. E aí eu comecei a publicar no Facebook os álbuns, que eram o Tralaria e o Pelo Centro, os 2 álbuns que eu colocava. Que eram 2 ensaios que eu estava fazendo. E eu recebi muita xingação porque eu fazia em preto e branco. Muita. Muita gente que fotografa dizia, para. Na era da internet, fotografando em preto e branco. Eu disse, Bom, quando eu comecei a publicar no Instagram, quando eu achei que o projeto já estava maduro o suficiente para começar a selecionar, pensar algumas fotos e botar no Instagram, eu postei a primeira foto. Meia hora depois a minha neta atravessou da casa dela para mim, no meu terreno. Pô, vô, qual é? Tu ficou 3 anos sem botar nada. Tu vai botar uma foto e tem mais curtida nessa única foto do que eu tive em todas as outras que eu botei junto, somada. Aí eu ainda brinquei com ela, isso é a vantagem de ser velho. Mas isso provocou um movimento, se tu for lá e olhar, um movimento de gente que começou a aparecer e a reinterpretar a fotografia, usar em preto e branco. E que me segue lá no Instagram, que está lá. Ontem o Sérgio Murilo levou um susto. Estava eu e o Sérgio levando as camisetas do Pauta que Pariu para a loja lá para distribuir. Veio um guri com uma cara de apavorado, uma máquina fotográfica na mão. Quer dizer, eu não me assusto mais, mas o Sérgio se assustou. O guri veio e parou na nossa frente ali na Tenente Silveira. Tu é o Sérgio? Aí 2 Sérgios, né? Eu disse, ele também. Aí, claro, porque eu sou irônico e debochado, eu disse, ele também. Não, tu, é o Sérgio que fotografa. Eu te sigo lá, cara, um amigo me recomendou, eu te sigo lá. Tá? Pô, podemos conversar um dia desse? Podemos. Agora não, porque eu vou entregar as camisetas, mas daí encontra. Aí o Sérgio ficou assustado porque o cara veio assim num ímpeto, desenfreado. Que é uma gurizada que está começando a descobrir que não é a cor que te desenha uma fotografia. A cor é um elemento de interferência. A fotografia é um elemento de composição e luz. Então, quando tu joga a cor, cara, eu conheço muita gente boa que trabalha com cor e que faz um trabalho excepcional. Tá? 2 grandes amigos meus são 2 caras que trabalham com cor. O Brandão é um cara que entende de cor como nunca. Eu não entendo assim. O Sérgio Luiz da Silva é outro cara que entende de cor como nunca. Todos os 3 fazem também preto e branco, mas o Sérgio Luiz e o Brandão entendem muito de cor, eu não entendo. A composição para mim não contém cor, ela é preto e branco. Claro, eu vou receber a pecha de ser velho, tudo bem, eu sou velho. Mas uma coisa que não se pode perder, quando eu comecei lá atrás, quando eu pegava o Jornal Estado para ver as fotos do Orestes, que eu ficava olhando as fotos do Orestes, porque a foto do Orestes, além de tecnicamente bem feitas, elas eram simples, elas mostravam a situação que estava ali, né, num enquadramento próprio dele, que sempre foi a assinatura dele. Não tinha uma falsificação. E eu sempre tive essa discussão entre a falsificação e a não falsificação.
Tá? E eu fui estudar. Porque nós temos situações assim, ó. O advento da fotografia. Começa lá atrás da fotografia, 1800 e cacos. A fotografia vem com o intuito de substituir o cara que era pintor retratista. Que era para dar mais realismo ao retrato. Aí ali tu começa a ter uma linha que passa a ser só retratista, né? Que só faz um tipo de retrato. E daqui a pouco no meio na sequência assim, não é nem no meio do caminho, porque era muito cedo, mas na sequência tu começa a ter os caras que começam a fazer retratos pensados. Eu não tem que fazer fotografia de retrato do governante. Posso fazer fotografia de retrato da lavadeira lavando a roupa. Eu posso fazer fotografia de retrato do açougueiro cortando a carne. E aí começa a aparecer nos livros, nas publicações, as fotos que começam a documentar o dia a dia das pessoas. Então começa a nascer o fotojornalismo. Quando os fotógrafos vão para esse tipo de fotografia, eles passam a deformar menos a fotografia. Tá? Eles passam a usar mais a iluminação que está lá. E que naquela época era bem difícil de fazê-lo, né? Os filmes tinham asa 32, 70, 80. Tá? Então uma foto um pouquinho mais escura levava 3, 4, 5 minutos para ser exposta. Aí tem os caras que, pô, peraí, isso aqui pode servir para substituir o caderno de aquarela de quem vai para a guerra. E aí o cara vai para a guerra. E aí começa. Tá? Aí tem o cara lá em Nova York que começa a fazer foto de polícia. Especializou em. O cara morava em Nova York, década de 30. Ele se tornou o maior especialista em fotografar cadáver na cena do crime. E fotografar a cena do crime. Ah, é um jornalismo mórbido? É, mas é um jornalismo. É um fotojornalismo. Aí tem uma mulher que vai e fotografa toda a situação degradante da secessão nos Estados Unidos. Faz um puta do trabalho. Aí tu tens um cara que vai lá pra guerra e a mulher dele apaixonadamente, ela fotografava mais guerra do que ele, não? Ela morre na guerra, ele se desgosta tanto até que ele se mata na guerra também, que é o capa. Tá? Aí tu tens a Tina Modotti, que sai da Itália, vai para os Estados Unidos, cresce nos Estados Unidos, casa com Eduardo Weston, vai para o México, acompanha toda a vida socialista no México, né? Foi amante da Frida Kahlo. Quando eu vejo o trabalho jornalístico que a Tina Modotti fez, aquilo começa a me atrair mais ainda, entendeu? Até mais do que o Capa, né? Que era um jornalismo muito violento, que eu não gostava. E aí a gente começa a ver, quando eu vou fazer fotografia de meio ambiente, estou fazendo jornalismo. Bom, nós não temos mais empresas jornalísticas no Brasil. Não vou exagerar, ia dizer no mundo, mas não temos mais empresas jornalísticas no Brasil. Não? Temos uma meia dúzia de fornecedores de informação.
E como fornecedor de informação, na maioria das vezes, acaba causando. E tu tens uma confusão muito grande. Eu vejo aqui na rua. Qual é a característica primeira de um jornalista? Jornalista, tanto faz redator, quanto faz videomaker, quanto faz um fotojornalista. Ele é um anônimo que escreve sobre algum acontecimento, ele é um anônimo que fotografa algum acontecimento, ele é um anônimo que filma algum acontecimento. Nós estamos vivendo uma situação muito esdrúxula, que é quando eu vou. Eu venho fazer um trabalho aqui na Quibelândia. Aí eu estou ali fotografando na Quibelândia, mas eu também tenho uma câmera que está me fotografando para mostrar que eu estou fotografando na Quibelândia. Eu não sou a notícia, porra. Eu não sou a notícia. Então, uma pessoa que está nesse nível de instabilidade emocional, eu não vou citar o nome, acaba fazendo aquilo que aquela foto que a gente estava discutindo, que não é foto. É uma ilustração. Porque ela perdeu a noção ética da coisa, ela perdeu a noção ética do que é jornalismo, do que é fazer as coisas. Me desculpa, eu acho que isso é um erro que talvez nós antigos, nós que ensinamos, que já aprendemos que deveríamos estar passando para alguém, eu tento passar isso para minha neta e para as pessoas que às vezes eu dou aula, mas acho que isso tinha que ser cobrado mais na escola, acho que isso tinha que ser cobrado mais no sindicato. Eu faço aula com os alunos. Eles me dão aula. E a hora que eu aprendo é a hora que eu estou ali discutindo com eles. É a hora que eu mais aprendo. É a hora que vem as questões e que eu discuto e que aí eu vou, às vezes eu não tenho a resposta, eu digo, amanhã eu te digo, e eu vou e trago a resposta, entende? Eu jamais me coloco na posição de professor. Detesto essa professora, apesar de eu ser filho de professora, sobrinho de professora, irmão de professora, ter dado aula, eu não gosto de... Eu acho que professor é uma profissão divina, mas eu não me acho a nível de ser um professor, não. Eu tento aprender com quem está ali e que está disposto a aprender, então aprendemos juntos. Eu acho que funciona por aí. Por causa disso que eu não gosto de chamar de curso, nada disso. Bate papo. Quem está começando nunca deve inventar. Não deve o quê? Nunca deve inventar. Quando eu comecei lá atrás, eu não inventava. Hoje eu me meto a besta. Mas naquela época eu não inventava. Por quê? Porque inventar é criar modinha. Criar modinha talvez não seja a resposta. A modinha vem, a modinha passa. A modinha vem, a modinha passa. Bom, eu tenho 43 anos de fotojornalismo. Em 43 anos, eu já vi tanta modinha passar. Esse fotógrafo que eu... Quem é? Um porra louca. Um porra louca. Que está buscando um dia fazer um trabalho, é um porra louca. Que não bebe, mas gosta de estar no meio dos caras que bebem. Que não fuma maconha, mas fuma cigarro pra caralho. É um porra louca. Que gosta de estar com os filhos, que gosta de estar com as netas, como gosta de estar com todos a rapaziada que está aqui no samba. Como gosta de sentar no mercado para comer pão com almôndega, como gosta de tomar café ali no outro café. Como gosta de ir lá no Taço, passar lá no Taço para encher o saco do Taço. Como gosta de encontrar os amigos, você sentar e conversar com eles. É um porra louco. Que está buscando um trabalho que não fez ainda, um dia talvez faça. Um dia talvez faça. Os desafios me atraem. Eu não gosto das coisas muito... Como é que eu vou te dizer? Vou usar uma expressão que não devia de usar. Muito mecânicas, né? Não devia de usar porque eu vim da engenharia mecânica, eu fiz engenharia mecânica. Eu não me formei, mas fiz até o 4º ano. Menos equipamento, mais pensamento.
Né? Eu acho que está faltando muito. Menos equipamento, mais leitura. Menos equipamento, mais estudo. Tá? O ser humano tem a capacidade de olhar. Né? O olho olha. Alguns seres humanos têm a capacidade de ver. Olha e vê alguma coisa ali, né? Agora, poucos seres humanos têm a capacidade de enxergar. Acho que a busca do enxergar é muito importante. Porque até um cego enxerga. Agora, eu conheço uma carrada de gente que tem olho funcional, que olha, vê, mas não enxerga. Acho que a busca de enxergar é muito importante. A fotografia, o exercício da fotografia me leva sempre a tentar buscar enxergar. Vou dar uma parada. Elas estão mexendo só. Elas não tem nada que fazer, eu fico mexendo. Hã? Eu não tenho quem me acompanha. Dá um cigarro pra ele, Ah, repórter filão. É foda, hein, vocês? Eu sou o Lula, né? Repórter filão é foda. Lula é presidente da República, porra. Lá tem um, dois filão, aquela lá, fila fica doida. Tá, voltando ali.